Bíblia e abre em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Deus colocou no seu coração para falar do poder do abrir mão. O tema é o poder, fala assim, o poder do abrir mão. Amém? Em reverência à palavra de Deus, se você puder se colocar em pé. Amém? Ao Senhor. E a gente poder ler junto. Quem achou, fala, eu sou 12. Quem não achou, fala, espere por mim, que eu também sou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Foi uns dias abençoados, esses dias, e foram dias também, uma semana de guerras espirituais. Isso aconteceu na minha vida nessa semana. Eu sei porque exatamente foi levantado os guerreiros, foi levantado mais homens e mulheres de exército do Senhor para fazer a diferença. E por isso que a gente sabe que tudo isso, o inimigo ele se sente ameaçado, mas eu tenho certeza que ele já perdeu, amém? E se levantou mais pessoas ontem aqui com legitimação, como o Rodrigo estava dizendo, está ótimo o som, tá bom. E foi levantado esses homens, e foi assim uma semana de muita guerra e orando, Deus mostrando para mim seleções, selecionando, mal, serpente, tudo que você possa imaginar, noite que não dormi, orando. Eu sei que Deus venceu. Você pode dizer amém? Amém. Isso é mais importante do nosso chamado. E pela manhã também, que nós tivemos aqui tanto culto pela manhã, tem pessoas que preferem. E já tivemos também um batismo. Eu não sei se prepararam algum vídeo, mostrar o que aconteceu. No final pode mostrar. Pode baixar um pouquinho, o retorno aqui ficou alto. Pode baixar um pouco. Amém? O texto diz assim, amados. E partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Zafate, que andava se lavrando com 12, fala assim 12, fala, ele era da visão, 12 juntas de boi, e adiante dele ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou-se o seu manto sobre ele. Então deixou esse os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Fala para a tua mãe, vai e volta, viu? Pois já sabeis o que fiz contigo. E voltou Eliseu de seguir Elias, tomou as juntas de boi e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu para o povo, e as comeram. Então se dispôs a seguir Elias e a servir. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Quero que você feche teus olhos e que Deus venha falar conosco. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, já adoramos e louvamos, mas esse é um momento importante, que é o momento da Tua Palavra, e que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, o caminho das pedras, que o Senhor venha ensinar os caminhos da perfeição da Tua Palavra, e que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, com um coração sábio, e com uma mente entendida da Tua Palavra e revelação da Sua Palavra, para que possamos viver dias abençoados, para viver dias felizes sobre a terra, e fazer de nós uma geração também profética, uma geração do altar, uma geração que vai fazer a diferença e que vai gerar alegrias, ó Pai, tanto os filhos biológicos e como os filhos espirituais. Que essa palavra venha nos restituir, que essa palavra venha nos libertar, que essa palavra venha nos curar, que essa palavra, Senhor, que venha fluir de nós rios para muitas pessoas, que quando compartilharmos dessa palavra, em o nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Amados, Deus colocou esse tema do poder do abrir mão, porque eu sei que uma das coisas mais difíceis no ser humano é a gente poder abrir mão de algumas coisas que às vezes vieram sobre nossas vidas, entendendo que o segredo da multiplicação é o contrário, é o abrir mão, é você estar disposto a abrir mão de muitas coisas
para obter outros muito melhor. Isso já é escrito sobre a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu e nós vemos um chamado, e esse chamado me chama muita atenção na atitude do que ele fez para corresponder no chamado e no nível do chamado que Deus tinha sobre a sua vida. Começa a história falando de Elias, amém? Um homem de Deus, um homem que tinha uma intimidade, um homem que falava com o Senhor, um homem que nas suas palavras Deus ouvia. E quando vinham os profetas de Baal, ele pedia ao Senhor que descesse fogo do céu, e Deus ouvia a voz de Elias, e assim o fazia. Porque no tempo de Elias se levanta o pior rei de Israel, que era o rei Acabe, e ele tinha destruído tudo aquilo que homens de Deus haviam edificado e profanado os altares, tinha trazido o povo à corrupção, adorar ídolos. Isso revoltou muito o coração de Deus, matar os profetas do Senhor. Então, por que se ajuntou a um jugo desigual? Mas aí Deus levanta profetas, fala assim, profetas. Olha para 3 pessoas e fala assim, é o profeta dessa geração. Profeta, amados, é aquele que profetiza. Profetizar é que você é uma bênção, que a tua vida deu certo, que você nasceu para fazer a diferença, que você será bem sucedido, amém? Fazendo a palavra de Deus. Então a gente vê exatamente o chamado de Elias, e ele, como homem de Deus, teve as suas dificuldades. Todos nós, como homens e mulheres de Deus, vamos passar por situações, mas o que nos define, amado, é quem está conosco, seja o lugar que for. Se a presença de Deus é conosco, e se temos um chamado, temos respondido o chamado de Deus, amado, tenho certeza que a vitória já é certa em nossas vidas, com toda certeza. Mas Deus tinha um propósito maior na vida de Elias. Em momentos ele ficou com dúvida, teve a sua dificuldade. E eu amo a palavra de Deus, eu amo Deus na tua essência, porque Ele mostra o homem na sua coragem, mas mostra o homem na sua fraqueza, como qualquer homem. Ou se falar de Davi ou outras pessoas, foi isso que Deus mostrou e mostra para cada um de nós. E nós temos exemplos bíblicos para poder ter vitória em todas as áreas da nossa vida. E por causa da palavra de Jezabel, Elias foge, e ele vai, depois Deus pede para ir na caverna, e Deus ali fala com ele, e Deus dá direção para ele, que ele tinha que fazer. E uma das direções de Deus sobre a vida de Elias era que ele precisava de um sucessor. Fala sucessor. Ele precisava de um amigo, ele precisava de alguém sobre a tua vida. Amém? Uma palavra que eu vim ministrando nas lideranças, que eu falei que uma das habilidades da liderança, o chamado da visão, é fazer amigos. Porque a gente sabe que um dia Deus vai a um templo, ver um homem 38 anos sentado num tanque chamado Betesda, e de repente esse homem ali, quando Deus fala, vê a necessidade dele e fala assim, pega o teu leito e anda. Ele não entende a palavra de Deus. E às vezes acontece isso, nós estamos na casa de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos adorando ao Senhor, Deus está falando com você, mas não entendemos o que Deus está dizendo. Nós interpretamos muitas vezes Deus mal. Foi o que esse homem fez. E ele fala para Jesus, não tem ninguém que me joga no tanque. Sendo que não foi a pergunta, Deus já tinha decretado a vitória dele. Agora é interessante que no outro contexto nós vemos um homem que também era paralítico, e houve 4 amigos, fala 4 amigos. E houve 4 amigos que levou até Jesus, na casa de Jesus, aonde a casa estava cheia, não tinha como entrar. Eles pegam uma escada, ele sobe o telhado, tira as telhas, desce Jesus, aquele homem, um amigo pela mata. A pergunta é, quanto vale um amigo? A questão que a dificuldade de Elias é porque ele não tinha alguém para dar com ele. Eu falo que todo resultado é uma equipe. Tudo que acontece em qualquer departamento ou situação, Jesus, ele foi o exemplo disso, de Lucas capítulo 6, no versículo 12 e 13, subir ao monte orar, e forma 12 amigos, porque ele fala assim para os teus discípulos, eu não te chamo de servo, eu te chamo de Fala para 3 pessoas, eu quero ser teu amigo. Amém? Amizade, quanto custa? Isso é mais importante até no casamento, porque no casamento é uma relação de amizade. É muito importante isso sobre nossas vidas. E a gente vê que Elias não tinha alguém para abrir o coração, relatar. Por isso que o próprio Deus sabendo fala assim, olha, você vai encontrar um jovem, ele era jovem, que era Eliseu, e ele vai ser teu amigo. Mas não só isso, ele será o teu sucessor.
Agora a questão é, 38 anos, perto de um tanque, onde é uma multidão, e esse homem com 38 anos não conseguiu fazer uma amizade, e uma outra pessoa que conseguiu na mesma situação formar 4 amigos. Fala para o teu irmão, como é o nome dos teus amigos? Tem pessoas que não conseguem entender. Por que você não consegue amizade? Será que é por eles ou por você? Talvez você é um chato. Falei. Então, amados, isso define da nossa vida. Após ele fala do espalha-roda. Quando você chega, todo mundo vai embora. Fala misericórdia. Mas nós precisamos de uma amizade. E eu quero dizer para você, se você não tem um amigo, já achou, sou eu. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Se você não tem uma pessoa para compartilhar, liga para mim. Eu vou ouvir você. Amém? Então é muito importante que Deus não só vê Elias, porque antes de Deus, Eliseu, antes de ele se ver, Deus já se via ele. Deus já tinha propósito sobre a vida de Eliseu, assim como Deus tem propósito na sua vida. Então Deus, ele fala para Elias. Então eu vejo uma coisa muito linda, e no nome de Eliseu já tinha algo, um resultado maravilhoso, porque Eliseu significa Deus é salvação, ou Deus salva. Olha que coisa linda. Deus havia um projeto, um propósito, além do que ele imaginava ser, daquilo que era físico. Deus traz ele para um algo espiritual, para ser um profeta no lugar de Elias. Mas para isso ele precisava renunciar, o poder da renúncia, abrir mão de muitas coisas sobre a tua vida. A gente sabe que quando, nesse texto que acabamos de ler, você percebeu aí que quando Elias viu Eliseu, ele estava trabalhando com 12 juntas de boi, que era do teu pai, que ele tinha relação com seu pai, que ele tinha amizade com teu pai, que era um homem que estava trabalhando, e de repente sobre ele é lançada uma capa, e ele era rápido, ele tinha muita sabedoria. Lembra que eu te falei? Sabedoria é a habilidade de reconhecer as diferenças, que ministrei semana passada. E ele reconheceu que aquele manto que bateu sobre a tua vida era uma chamada. E eu quero dizer para você, eu creio que tem um manto rolando aqui esta noite. Quem sabe vai tocar em você, talvez seja até o de Jesus. Amém? Aquele que a mulher tocou e saiu curada naquele dia. Se tão somente tocar na orla, eu serei curado. Toque em Jesus. Então foi tocado, e ele entendeu aquela chamada, e ele responde àquela chamada. Mas para isso ele precisava renunciar. Renunciar o quê? Os bois, amado. Eu quero dizer para você que esse jovem aqui não era qualquer um. Eliseu, para na época ter 12 juntas de boi, era rico. O pai era fazendeiro, não era qualquer pessoa. Amém? Ele tinha condições financeiras. Quem sabe ali ele poderia falar: o meu sustento. Quem sabe ele poderia falar: é a minha aposentadoria. Quem não pensa no futuro? Mas nós ouvimos uma palavra na célula essa semana, que a gente não pode aumentar um côvado, não podemos acrescentar em nossa vida. Basta cada dia o seu mal. Olha para as aves do céu que não semeia, que não guarda em celeiro, e cada dia Deus dá o sustento. Deixa Deus cuidar da tua vida. E eu quero dizer, igreja, o amanhã pertence ao Senhor, mas quero profetizar que Deus tem um amanhã de bênção, de vitória, de conquista para aquele que recebe. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Esta é a vontade. Mas nós temos que passar exatamente por momentos de renúncia. E ele teve que renunciar a muitas coisas. Renunciar à casa do pai, renunciar à sua juventude. Ele não era casado, e muitas coisas ele passou do respeito a tudo que ele teve, porque Deus verdadeiramente não chama despreocupado. Deus não chama pessoas que não têm compromisso. Deus chama essa atitude dele estar trabalhando, mesmo sendo jovem, e cuidando daquilo que era do pai, era um sinal no reino espiritual da chamada dele sobre a sua vida. A pergunta é: o que estamos fazendo? Deus vai te abençoar muito. Deus vai te abençoar muito. A bênção está chegando. Aí eu penso assim: tudo isso Deus tem para nós, mas às vezes a gente pensamos, tem uma palavra, agora é só eu sentar na minha rede, pedir um suco de laranja, sentar e vai chegar nas minhas mãos. Não vai ser assim. Nós precisamos movimentar. Nós precisamos ter atitude de ir ao encontro das nossas bênçãos.
sobre nossas vidas. E foi exatamente isso que Ele faz. Foi Deus que escolheu. Fala comigo, foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu Eliseu para fazer essa diferença sobre a tua vida. E ele fica marcado, ele fica registrado no livro da história, tanto de Israel e como a Sagrada Escritura. Nós podemos falar para sempre sobre a vida de Eliseu. Quem nunca ouviu falar de Eliseu? E isso, amado, chama muita atenção. Então nós precisamos renunciar para poder alcançar níveis maiores que Deus quer colocar sobre nossas vidas. Eu disse que quando você não largar o velho, você nunca vai viver as coisas novas. E Deus quer nos derramar de coisas novas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. O que aprendemos com tudo isso? A primeira coisa, o chamado de Eliseu. O quanto valeu esse chamado? Esse chamado era o propósito sobre a sua vida. E ele tinha que tomar uma decisão muito importante sobre a tua vida. E a gente sabe, amados, que no livro de Mateus, capítulo 22, 14, fala assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Há uma diferença muito grande para os chamados e para os escolhidos. Há uma chamada, há uma voz. E essa chamada, amado, é uma chamada de salvação. É uma chamada para transformação. E essa chamada para os chamados. Mas para os escolhidos há uma voz diferente. Para os chamados há uma voz que fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Para os chamados, quem tiver sede, e venha e beba de mim. Para os chamados, eis que estou à porta e bato, como está em Apocalipse. Para os chamados, os campos já estão verdes, venham. Para os chamados tem tudo isso. Mas para os escolhidos, amado, há uma voz de Isaías capítulo 6, no versículo 8, na parte B, dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí, será que tem os escolhidos aqui esta noite? Será que tem escolhido aqui esta noite? Há uma voz de Isaías gritando, a voz de Deus falando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Será que você esta noite pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que você pode dizer isso para Deus? Porque é uma decisão. Amém? O chamado, Deus te chamou. E essa chamada é para a salvação. Essa chamada é para a transformação. Mas Deus quer muito mais do que uma chamada. Por isso que há muitos chamados. Muitos foram chamados. Mas eu estou ministrando hoje à noite só para os escolhidos de Deus. Eu estou dizendo que eu estou ministrando para os escolhidos. E será que tenho escolhido aqui esta noite? Será que tenho escolhido aqui esta noite? Será que tenho escolhido aqui esta noite? Que entende essa chamada e essa voz de Deus sobre a tua vida. Então aplauda mais forte se você tem essa chamada sobre a tua vida. Então, para a chamada, nós precisamos corresponder com o chamado. Se eu chamar por teu nome, o que você faz? Você fala: pois não. Você fala: eis-me aqui, estou pronto. E Deus está te chamando hoje. Fala para 3 pessoas: Deus está te chamando. Essa foi a chamada na vida desse homem chamado Eliseu, que teve a chamada de Deus sobre a tua vida e que ele corresponde à chamada de Deus. Mas essa chamada correspondida é uma chamada de atitude. E quais foram as atitudes de Eliseu? A primeira coisa que ele fez foi deixar as 12 juntas de boi e seguir o homem de Deus. E isso fala de abrir mão. Amados, quando nós abrimos mão de uma coisa, tenha certeza para o Senhor, Deus vai acrescentar muito e muito mais. Não é palavra de prosperidade, que já foi, amém? Mas nós temos que entender isso. Nada que você faz para o Senhor vai ficar sem a resposta de Deus. Nada que você fazer para Deus vai ficar sem a resposta de Deus. Nada que você fazer para Deus vai ficar sem a resposta, porque Deus não fica com dívida com ninguém. Ele nunca deixou e nunca falhou na minha vida. Ele nunca falhou na minha família. Ele nunca falhou em exemplos que eu tenho sobre a minha vida, e não vai falhar com você, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Que quando Ele fala, amado, Ele fala e Ele cumpre embaixo. Se alguém tem promessa de Deus aqui, eu estou dizendo: Deus não mente. Ele não se deixa escarnecer por si mesmo. Se Ele deu uma palavra sobre a tua direção e sobre a tua vida, pode passar o tempo que for, esta palavra vai se cumprir, porque Deus é o Deus de promessa e o Deus que cumpre a promessa sobre nossas vidas. É muito importante
Agora eu preciso me mover diante do chamado de Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão, chacoalha ele e fala: se mova. Ah, mas isso nem para assustar ele. Chacoalha mais forte, alguém na tua frente, atrás. Fala: se mova. Faz alguma coisa. Corresponde ao chamado de Deus. Tem atitude da parte de Deus. Esse homem teve a atitude de deixar aquilo que era físico. Porque o texto fala: aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. A pergunta: onde está o teu tesouro? Porque aonde está o teu coração. E aonde está o teu coração? Quando Deus começa a testar, porque muitas coisas Deus fala para pedir, mas a única coisa que Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. É muito importante entregarmos o coração para o Senhor. Quando falamos de coração, falamos de alma. Quando falamos de coração, falamos de sentimentos, falamos de emoções. E nós temos que entregar todas as nossas vontades nas mãos do Senhor. Porque nas suas vontades, amados, só deu errado. Mas quando você caminha nas vontades de Deus, quando Ele começa a coordenar as suas vontades, as coisas passam a dar certo. E nós começamos a ter vida de resultados. E o que Deus quer fazer é isso com você. A alegria sua alegra o coração de Deus. Deus não chamou você para a tristeza. Deus não te chamou para uma derrota. Deus te chamou para a vitória. Mas o que estamos fazendo? Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos que Deus queria saber onde estava o coração do pai da fé. Porque, amado, parece que o filho estava distraindo ele. Meu filhinho, Isaquinho. Eu tenho um amor muito lindo pelo Isaac. Eu amo muito ele. Sabe, amados? Mas é muito importante que Deus queria saber, parece que estava atrapalhando, porque era um sonho dele. Lembra que em Gênesis capítulo 15, Deus lança a promessa, lembra a promessa para ele, porque Deus faz lembrar as promessas, e diz que é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Quantos tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Se você não tem, amado, a Bíblia Sagrada é um livro de 32 mil promessas, e todas elas é para você. É muito importante entendermos que Ele tinha a promessa de Deus, mas Deus não quer que nós saímos do foco. E aí parece que o filho estava afastando ele. Deus queria saber exatamente o coração de Abraão. Por isso que ele pede para sacrifício. E de repente ele vai exatamente como Deus pediu. E naquele momento do sacrifício, ele mostra onde estava o coração, que o coração estava em Deus. Ele realmente levou o teu filho entre a fé e a razão. Sim ou não? Porque na razão, como você vai levar seu filho para o holocausto? Mas na fé você fala: Deus vai trazer a provisão sobre a minha vida. Imagina Isaac, porque Isaac não já era uma criança, já era um rapaz. Porque ele já tinha sido imolado. Ismael já brigava com ele, já estava tendo problemas sobre a casa, porque ele era o filhinho caçula. Caçula sempre é o querido da casa, ou o único filho da casa. É uma coisa, é uma benção. E de repente a atenção estava toda sobre ele. Deus queria testar o coração. Eu quero dizer, igreja, que Deus vai testar o teu coração, porque aonde está o teu coração está o teu tesouro. E eu quero dizer para você que o teu coração tem que estar no Senhor Jesus. É muito importante naquele momento que ele vai levar esse sacrifício, e ele sobe. Meu Deus, se a gente olhar só, é muito forte. Eu quero sair de falar de Abraão, porque eu tenho outras coisas para falar, mas é muito forte ver como Abraão fez. Pegar o seu filho e falar verdadeiramente: eu vou dar. E imagina aquele rapaz caminhando junto com alguns rapazes, a jumentinha, as lenhas, a faca, que o texto fala cuteco, e subindo para o monte chamado Moriá, subindo para cima. Quando chega no pé do monte, ele fala assim: fica aqui, fala para os seus servos, porque nós vamos subir a adorar. Porque sacrifício, a primeira vez que você vê sacrifício biblicamente, é adoração. Fala: sacrifício é uma adoração. Fala para o teu irmão: você já deu o sacrifício? Você já adorou a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor. E ele faz isso, amado. E ele fala: nós subiremos e voltaremos. Na razão, mas ele age com fé. Ele sobe e ele mostra para Deus que o coração dele estava no Senhor, que o tesouro dele era Deus. E que Deus faz? Dá provisão, chama aquele monte da provisão, né? E coloca um cordeirinho naquele hora, já apontando para Jesus o sacrifício. E ele se torna não pai de um filho, mas ele se torna pai de nações.
Eu quero dizer para você que tudo que você entregar no Senhor, Deus vai devolver de uma forma poderosa sobre a tua vida. Deus está falando com alguém aqui, abre o teu coração. Ana, quando deu o Samuel, que colocou na casa de Deus, ela ficou sem filhos, que ela não tinha filhos, e ela chorava por filho. E o que ela fez? Senhor, se o Senhor me dá, eu darei para a tua casa. Levou Samuel. O que aconteceu com ela? Ela teve mais 3 filhos. Tudo aquilo que você abre mão para alguém ou para o Senhor, Deus vai voltar multiplicadamente sobre a tua vida. Lembra o que aconteceu com Ruth? Ruth perdeu o marido e de repente decidiu andar com Noemi, a sua sogra. Não tinha condições de ter filho, e ela viveu para ela, para dar atenção para ela. O que Deus colocou na frente? Um Boaz, um homem rico, milionário, e ela se tornou rica e milionária. O que Deus fez com uma viúva de Serepta, quando o profeta vai na casa dela e fala assim: dá-me uma coisa para me comer, e ela fala: só tem um bocadinho aqui para fazer um bolo para comer, eu e meu filho, e depois que morrer, não temos mais nada, nós morreremos. E ele fala: dá primeiro para mim. Fiquei num conflito ontem, fui comer pizza ontem, e estava querendo comer pizza. Aí eu falei: Jesus amado, estava lindo. E eu falei assim: não estou tomando refrigerante, tomando só água essa semana, um propósito com Deus. E eu falei assim: só que hoje quero tomar um suco. Aí eu pedi um suco, tal. Aí a apóstola olhando no cardápio, falei: que benção, que suco, está abençoado. E ela estava me controlando para não gastar muito, gente. E Deus querendo me abençoar, olha só. Aí eu falei: bebe devagar. Eu falei: não, deixa eu beber. Ah, não, bebe. Aí tudo bem, aí eu fui, tomei aqueles, ali controlando, comi a pizza e tal. Aí ela foi pagar a conta. Sabe o que aconteceu? A conta já estava paga. É assim que Deus faz. Fala assim pro teu irmão assim, fala pro teu irmão assim, papãozinho, fala: fica em paz no teu coração. Fala: aquilo que você colocar no Senhor, Ele vai te recompensar 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais sobre a tua vida. Não tenha medo, amado, de entregar para o Senhor. Jesus se entregou por nós e se torna um nome acima de todo nome, no céu e na terra. Então, amado, o segredo da tua multiplicação, entenda, igreja. Final aqui, a apóstola vai dar uma ideia de um livro dos sonhos, você vai entender. Mas é muito importante. Há um segredo do dar. Fala assim: há um segredo, um dar. Fala só comigo, não estou falando pau de oferta, mas é importante, eu preciso ensinar. Fala assim: dízimo. Fala primícia. Fala assim: a obrigação. Fala assim: é lei. Fala assim: mas para desatar a minha história. Fala: para desatar minha vida financeira de uma forma poderosa. Fala assim: a oferta generosa. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Agora, olha a expressão dele. Ele abre mão, e nós às vezes não queremos abrir mão. O último bolacha do pacote, misericórdia, dá para mim? Não, mas é o último. Não é assim? 2 crianças, então, é o último pedaço de chocolate, metadinha. Não é verdade? É complicado, amado. Agora, Eliseu me chama muita atenção, porque ele não só abriu mão, porque ele conhecia o teu coração, e ele vai muito além. Quantas juntas? Era 12 bois. 12 bois. Esse homem não só abre mão, mas que ele tem uma ideia, porque ele conhecia o teu coração. Ele faz um churrasco. Mano, 12 boi dá carne, sim ou não? Quantas pessoas comem com 12 boi? Calcula aí, vai. Amado, um boizinho aí, Jesus. E o que ele faz ali? Ele abre de forma especial, e ele faz para todo mundo. Sabe o que ele estava dizendo ali, amado? O que ele queria dizer isso? Ele estava falando assim: nunca mais eu vou voltar para o meu passado. Sabe, amado, tem muitas coisas sobre nossas vidas que nós precisamos queimar da nossa história. Sim ou não? Às vezes estamos na igreja, às vezes estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos recebendo a palavra de Deus, mas tem muita coisa do passado que ainda está em nossas vidas, e que Deus está falando para você, assim como Deus está nos ensinando na vida de Eliseu, que é necessário nós apagarmos com o passado. É o vício do passado, é o pecado do passado, que ainda está grudado. Fala assim: sai de mim.
Nós temos que, podemos carregar essas marcas, essas manchas, essas coisas que aconteceram. As pessoas até podem lembrar de você, como lembrava de muitas pessoas. Aquele não era o Zaqueu, aquele não era a prostituta Madalena, aquele começa a falar, pode até falar quem eu era, mas eu não sou mais. Eu sou um cristão autêntico, eu sou um servo do Senhor Jesus, eu tenho uma linguagem autêntica de Jesus, não sou mais. Aquele foi no passado, aquele outro morreu. Fala assim, aquele outro morreu. Hoje morreu um monte lá no Shalom, lá matei tudo, mas nasceu tudo novo. Você pode dar um aplauso a Jesus. Foi zerado hoje, foi destruído hoje. Então, amado, você não pode olhar para trás. Quem olhou para trás foi a esposa de Ló e ficou como estátua, porque estava olhando para as coisas passadas. Amado, ninguém vive do passado. Quem vive do passado é museu. Tira o olho do teu passado. Fala para três pessoas, tira o olho do teu passado e coloca o olho no teu futuro. Coloca o olho no teu futuro, naquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Sabe o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro depois de negar Jesus? Pisar no tomate, no abacaxi e na melancia de uma vez. Fez tudo aquilo. E o que ele faz? Ele volta para práticas antigas. Quando as pessoas deixam Jesus, o que ela volta? Porque não queimou o passado. Ele, por ser pescador, foi pescar. Só que João capítulo 21 fala que Pedro, ele passou a noite inteira pescando. Ele passou a noite inteira pescando sem a autoridade de Deus. Ele não pescou nada, mas com a palavra de Deus e no propósito do Senhor ele teve vitória. Você não pode sair do propósito de Deus e destrua todo o passado da tua história. Existem bênçãos, amado, contidas no céu sobre a tua vida, mas algumas coisas estão retendo, algumas manchas. Escuta, igreja, que eu estou falando. Decida viver para o Senhor 100%. Faça isso em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o milagre do Senhor vai acontecer 100% na tua história. Decida viver Deus 100%. Decida largar qualquer pensamento ruim ou coisa ruim. Você já fala, eu repreendo em nome de Jesus. Qualquer vontade do passado, você começa, porque há poder no nome de Jesus. Começa a repreender em nome de Jesus. Começa a declarar em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos viver o melhor de Deus sobre essa terra. É muito importante isso. Quando Pedro estava ali, mas quando ele viu Jesus, e Deus fala assim, lança a rede para o lado direito, ele colhe muitos peixes, mas Deus não comeu daqueles peixes, porque já tinha um peixe do milagre na frente. Sempre vai haver um peixe do milagre na nossa frente, e Deus não quer que você retroceda para trás. É muito importante, amado, essa chamada. Há uma decisão muito importante sobre nossas vidas, e é o gritando sobre as nossas vidas. Você é o escolhido de Deus, e você precisa caminhar na direção do teu chamado. A quarta coisa que eu vejo na vida do profeta Eliseu é que ele começou como servo. Fala servo. Sabe, amados, sempre quando começarmos, vamos começar de baixo e não vamos começar de cima. Comecei o ministério de baixo e vai caminhando. Trabalhei em empresas, comecei em baixos e terminei em cima. Tudo, amados, é muito importante começar de baixo. E a gente sabe que a chamada de Deus é o contrário da chamada do mundo. No mundo, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser primeiro. O que aconteceu com o diabo? Ele falou assim, vou subir nas mais altas alturas, acima dos céus, e você semelhante ao Altíssimo. E ele caiu lá de cima. Sabe, amado, não queira isso sobre a tua vida. É importante Mateus 23, 11, 12, que diz ao nosso coração, o maior entre vós, olha o que Jesus disse, o maior entre vós, quem vai ser o maior? O maior entre vós seja um servo, ou o menor. Quer ser o maior? Quer ser o maior, igreja? Então seja servo em nome de Jesus. Esteja pronto para servir. Esteja pronto. Paulo dizia assim, faça do teu irmão, veja ele melhor do que você. Olha como é totalmente diferente. Você tem coragem de olhar para a pessoa do teu lado e fala assim, fala para ele, você é melhor do que eu. Fala para três pessoas, aponta e fala, você é melhor do que eu.
É isso que Paulo diz. O maior é ser servo, o melhor é cuidar. É o contrário, e às vezes nós vemos com a natureza ao contrário. Como eu já disse aqui, a mulher que está grávida e de repente vai ter luz, duas mulheres. Aí uma pergunta depois que teve a luz para a outra: como foi? E ela fala: o meu foi cesárea. Aí a outra fala: o meu foi normal. Quantos quilos nasceu? Ah, o meu foi 3,5 kg. O meu foi 3,950 kg e 25 gramas. Por que isso? Sabe, amado, é uma natureza. É uma natureza humana. É uma natureza física. É uma natureza do Adão. É uma natureza de Eva. Sabe que nós temos que tirar isso da nossa história. Arrancar isso da nossa história. E começar a entender que você nasceu para servir. Você nasceu para servir. Será que alguém pode levantar a mão e falar: Senhor, estou aqui. Fala: estou para servir. Olha para três pessoas e fala: pode aplaudir Jesus Cristo. Fala para o teu irmão: você está precisando de um cafezinho? Cafezinho? Estamos aqui para servir. É tão gostoso. Hoje estava em casa lá, Zé Maria estava comigo, me trouxe refrigerantinho. Mas você acredita que aquilo ministrou meu coração? É tão gostoso. Mas mais gostoso é poder servir. A minha sogra, eu sento na mesa para comer e tem umas coisas que eu às vezes não gosto. Ela fica assim: você quer? Aí é assim que ela faz. Café, eu já tomei o café. Ela fala 10 vezes: você quer o café? Por que ela faz isso? Porque é importante. Eu falo: eu quero. Porque nós temos no nosso DNA essa vontade de servir, de ser útil. A pior palavra que existe na vida de alguém é falar assim: você não serve. É ruim ou não é ruim? Dói. Mas eu quero dizer para você, igreja, todos nós há uma chamada, e você nasceu para servir, e Deus está contando com você. Deus está contando contigo. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. Você nasceu para servir. A quinta coisa é que, por todas essas atitudes de Eliseu, que ele toma essa decisão, entende. E se eu falar de servo, amado, só para pincelar uma coisa importante, que o texto de Josué começa no versículo 1 assim, ó: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Só que quando Moisés ele conquista todos os territórios e ele entrega território para as 12 tribos de Israel, tem uma chamada linda. Sabe, faz algo lindo para o Senhor, na chamada que Deus o chamou, porque tudo que Deus chama é para coisas grandes. E ele era considerado servo de quem? De Deus? Ou Josué era considerado servo de Moisés? Acabamos de ler, o texto fala que Josué era servo de Moisés. Nós começamos assim. Sabe quando ele foi considerado servo de Deus? Depois você lê em casa, Josué capítulo 24, 29. O último texto de Josué é 24. E acaba no livro do versículo, se não me engano, 34. E de repente, lá no 29, está escrito assim: depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, levou a vida toda e faleceu. No final da sua história, no final da vida, que ele recebe o título de servo. Ser servo, amado, não é fácil não, mas nós vamos lutar para ser servo do Senhor, em nome de Jesus. E entender isso, aí ele se torna servo. Você começa como servo de um discípulo aqui. Como é o nome do teu líder? Como é o nome do líder aqui mais lindo que existe? Como é o nome do líder de célula aqui mais lindo que existe? Qual é o nome do líder de célula aqui mais lindo que existe? É o teu líder. Você pode gritar o nome dele? Vocês estão com vergonha, tem medo? Fala, grita o nome dele.
gosta de ouvir elogio? Da mesma forma que você semeia uma palavra, você vai ter várias vozes dizendo amanhã para você que você é lindo, que você é importante, que você é o líder mais importante na minha vida, que vai fazer a diferença sobre a minha história. Tudo é uma semente. Repete comigo, tudo é uma semente. Tem pessoas que não conseguem falar isso porque tem problema de alma. Sim ou não? Sim. Não consegue honrar uma pessoa, não consegue abrir sua voz para poder falar. É muito importante isso. Com todas essas qualidades, Eliseu, ele sabia o que queria, e ele foi testado naquilo que queria. A gente sabe que quando Elias caminhava com ele, disse: ó, estou indo para tal lugar, pode ficar. Ele falou: não, viva o Senhor em tua alma, que eu vou grudar em você. Vou para Betel, viva o Senhor em tua alma, eu vou grudar em você. Eu vou para Jericó, viva o Senhor em tua alma, estou contigo, não vou te largar. O que era aquilo? Era teste. Tem pessoas que no momento assim de teste desistem, não conseguem caminhar. Eu vou para o Jordão, viva o Senhor em tua alma, estou contigo, não vou largar você. Até que, como ele passou no teste, aí ele faz uma pergunta. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer? Fala assim: pedidos têm nomes. O que você quer? Deus faz essa pergunta para você hoje: o que você quer de Deus? Tiago fala que não recebeis porque não sabeis pedir. Pedir mal. Olha o texto que fala: pedir mal. O teu pedido não pode ser mal. Lembra de Bartimeu, que quando chegou perto de Jesus estava cego? O homem não via, clamou, e de repente perto de Jesus, traz Jesus, Bartimeu até Jesus. Jesus olha para ele, o homem cego, e fala: o que queres que eu te faça? Cláudio Duarte brinca com isso, né? Fala: eu quero um pãozinho de guarda para me conduzir. Parece que a pergunta não tinha nexo de Jesus, sim ou não? Mas por que Jesus queria saber o nome do pedido? Você nunca pensou nisso? O seu pedido tem que ter nome. Quando Elias faz a pergunta para Elias e fala: o que queres na tua vida? Ele olha para, eu creio que ele olhou, a Bíblia não fala, eu imagino que ele olhou os olhos de Elias e falou assim: eu quero porção dobrada da tua vida sobre a minha vida. Eu quero porção dobrada. Sabe, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber colocar nome nos pedidos. Escuta, igreja, põe isso no teu espírito e teu coração. O que você quer de Deus? Qual é o pedido? Qual é o nome do seu pedido? E ele pede isso. E o que acontece com ele? Ele vive aquilo que pede. Você vai viver aquilo que pede. Quando os seus pedidos: não, sabe o que é, Deus? Olha, eu estou fazendo isso aí, mas não tem nada não. Não, tem sim, está errado o teu pedido. Você tem que pôr o nome do seu pedido. Você tem que saber pedir para Deus, e Ele vai conceder. Quando olhamos a história de Elias, ele fez 13 milagres. Na vida de Eliseu, foi 26 milagres da parte de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então, olha quantas coisas que nós aprendemos sobre a vida de Eliseu. E que lição mais pode trazer sobre nossas vidas? Assim como Deus chamou Eliseu, Ele está chamando você hoje. Assim como Deus chamou Eliseu, Ele chama você hoje. Sabe, amado, é isso que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Então nós temos que aprender as coisas de Deus. Para Deus, amado, todos nós servimos. Para Deus, todos nós somos importantes. Para Deus saber começar de baixo, começar com coisas pequenas. Quem era Eliseu? Há texto bíblico que fala que ele era aquele que deitava água na mão de Elias, do profeta Elias, e que ele se tornou sucessor de Elias. Vamos se colocar em pé? Então pega essa palavra e coloca no seu coração. Eliseu, ele tem uma tipologia de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele fez, o seu trabalho consistia em pregar, de anunciar, de curar e até ressuscitar a morte. Jesus fez isso? Fez. Ele foi o que? Sucessor, assim como Jesus a Batista. O que aconteceu com ele? Jesus multiplicou pães, e ele faz também da mesma forma uma multiplicação de azeite da botija. Jesus andou sobre cima as águas, ele faz o machado flutuar sobre as águas. Olha que coisa linda, como ele foi usado da parte de Deus.
Assim, amado, Deus quer usar as nossas vidas, como está escrito em Lucas capítulo 10. Toda a autoridade de Deus é sobre as nossas vidas. O que nós vamos fazer agora, depois dessa palavra? Nós vamos adorar a Deus. Sabe, você vai falar com Deus e falar: Senhor, eu entendi essa chamada. Eu entendi que na chamada de Deus há algo que precisa ser correspondido. Há necessidade de abrir mão de algumas coisas do passado e sobre a minha história. Toda a chamada de Deus é para uma chamada grande. Você, amado, não foi chamado só para vir sentar no banco da igreja e ouvir a palavra. Porque, amado, eu disse aqui que a chamada de Elias era para sucessão. O que aconteceu na vida de Eliseu? Lembra quando ele estava numa cidade e ele estava exatamente no local perto do Jordão, e diz que os seus profetas, agora ele fala uma escola de profeta, e diz que o lugar ficou pequeno. Eles olham para Eliseu e falam assim: vamos para um lugar maior, vamos pegar madeira, vamos formar aqui um lugar. Porque, amados, o segredo é ensinar, o segredo é multiplicar. Fala assim: o segredo, fala, o segredo é multiplicar. E nós vamos multiplicar, amém? Você vai multiplicar a bênção na tua história. Você vai multiplicar os discípulos que chegar perto de você. Você vai multiplicar essa palavra. Você recebe essa palavra. Alguém recebeu essa palavra hoje? Você vai multiplicar essa palavra hoje, amém? As pessoas que passar por você, você vai multiplicar essa palavra. Eu quero dizer para você, amado, assim como foi a história de Eliseu, pode ser a sua história. A partir do momento que você decidir hoje ouvir a chamada de Deus e dizer para Ele, como está escrito em Isaías capítulo 6, no versículo 8: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Essa voz soa esta noite aqui, esta noite. Ela está soando sobre o seu coração. Será que você pode ouvir a voz de Deus? Será que você pode erguer a tua mão? Será que você pode erguer a tua mão? Será que você pode erguer a tua mão e dizer em voz alta para Deus: Senhor,